Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 41 50. Terça-feira, dia de Clínica da Cidade. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento de hérnias, que deve ser feito por meio de cirurgia. Os procedimentos cirúrgicos podem ser realizados por via aberta ou minimamente invasiva, com o objetivo de reposicionar o órgão para o abdômen e reforçar a parede muscular. E quem está de volta aqui com a gente é o cirurgião geral, Dr. Victor Campos. Muito bom dia, Dr. Victor. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia, Renata. Muito bom dia, Vitor, aos ouvintes, aos telespectadores do YouTube. É sempre uma honra estar aqui, principalmente hoje, né? Dia chuvoso, que eu acho que está todo mundo ainda naquela preguiça, mas é sempre bom começar o dia com boa informação. Vamos primeiro, começar falando sobre o que é a hérnia. Bom, vamos fazer uma historinha como eu sempre gosto de fazer para que as pessoas, bem didático, para que as pessoas consigam entender. Imagine que o nosso corpo... Eu tenho uma hérnia no pescoço, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A definição de hérnia. O que é uma hérnia? É quando tem algo fora do lugar onde deveria estar, fora de um conteúdo. Então, vamos falar especificamente das hérnias da parede abdominal. Imagine que você tem um barril, um grande barril, um grande balde. E nesse balde tem um furinho. Só que esse balde ele é coberto por uma pele. A água que está ali dentro, no caso, seriam os nossos órgãos, eles vão querer sair por aquele furinho. Só que a pele não vai deixar e vai fazer uma bolinha, como se fosse uma bexiga ali. É basicamente isso. Os nossos órgãos, eles ficam dentro da nossa cavidade abdominal. Óbvio que há os órgãos da cavidade torácica, a medula, como no seu caso, que você tem uma hérnia no pescoço, que era para estar dentro da coluna vertebral, e ela está querendo sair. Então, isso causa a hérnia. E o nome dessa doença é hérnia. É quando um órgão está querendo sair do local onde ele deveria estar, onde ele deveria estar contido. E por que esse teimoso quer mudar de lugar, hein, doutor? O que acontece? Veja bem, na parede abdominal existem áreas de fraqueza. Né? Nossa parede abdominal ela é composta por vários músculos e tem algumas regiões que são mais fracas, mais frágeis. Então, pacientes, pessoas que fazem muito esforço físico, que pegam no pesado, aquele pessoal da roça, ou então quem trabalha fazendo muito esforço, quem vai para a academia também, faz um esforço muito grande. E quando nós fazemos o esforço, aumenta a pressão de dentro da barriga. E esses órgãos, eles querem ir para algum lugar. E aí, aonde eles vão? Naquele lugar onde está frágil. E aí, na nossa parede abdominal, acaba se formando uma falha na aponeurose, que é aquela membrana que reveste o músculo da parede abdominal. É um orifício por onde os órgãos querem sair. É basicamente isso. Mas doutor, ele aumenta a pressão, você está fazendo ali um esforço, né? Aumentou a pressão, ele vai para algum lugar, tenta achar um espaço. Mas depois a pressão acabou, né? Diminuir. Ele não volta para o lugar mais? O que acontece? Normalmente ele pode voltar, Vitor, mas aí é onde mora o perigo. É quando ele sai e não quer voltar. Lembra que todos os nossos órgãos, eles precisam de quê para estar vivo? De sangue. Então imagina o órgão entrando, um pedaço de intestino, um pedaço de gordura, qualquer órgão, entrando nesse orifício onde ele vai ficar bem apertado, e aí ele lá bem apertado, o sangue não vai chegar. Aí é onde mora o perigo, porque a hérnia ela fica encarcerada. E se não tratada de urgência, essa hérnia ela pode estrangular, ela pode literalmente apodrecer o órgão que era para estar dentro da cavidade abdominal, porque não está chegando sangue, está ali apertado. Então o sangue não vai chegar, o órgão não vai receber os nutrientes, o oxigênio que deve receber através do sangue e vai acabar literalmente apodrecendo. Isso é uma emergência cirúrgica, né? E que, se muitas vezes não tratado, pode virar uma catástrofe abdominal. Imagina um pedaço de intestino entrando numa hérnia, esse intestino acaba apodrecendo e dentro do intestino o que a gente tem? Fezes. Exatamente. E aí começa a cair fezes dentro da cavidade abdominal. Isso é uma catástrofe, né? Então isso precisa ser resolvido de uma forma muito rápida.
Existe uma faixa etária ou à medida que... O senhor falou aí sobre esforço, né? Alguns tipos de trabalho, quem pega muito peso em academia. Isso vai forçando ou em um simples movimento isso pode acontecer? Tem uma faixa etária mais provável? Veja, existem as hérnias congênitas, tá? O que são as hérnias congênitas? É que o bebê ele já nasce com essas hérnias. Vamos falar um pouco sobre as hérnias inguinais, para a gente ter um exemplo. O homem, quando está dentro do abdômen, quando está se formando, está ali no útero, os testículos eles ficam dentro da barriga. E naturalmente eles vão descer para a bolsa escrotal. E lá vão ficar guardadinhos. Só que esse caminho ele precisa ser fechado. Às vezes, por falha no desenvolvimento, esse orifício ele acaba não se fechando completamente. Então lembra daquele balde que está com um furinho? É a mesma coisa. O bebê ele já pode nascer com essa hérnia, tá? Assim como hérnias umbilicais, que também é uma fragilidade. Agora, pacientes que não nasceram assim, mas que têm aquelas áreas de fragilidade, com o tempo, essas hérnias elas tendem a crescer. Principalmente pacientes idosos, que já têm uma fragilidade natural da musculatura e que fizeram exercícios durante toda a sua vida. Além, importante também destacar os pacientes obesos, tá? Os pacientes obesos, eles têm bastante gordura dentro da barriga, não só fora da barriga. E essa gordura, ela vai fazer o aumento da pressão intraabdominal. E o aumento dessa pressão intraabdominal também vai forçar que esses órgãos saiam da cavidade abdominal. Então, não necessariamente pelo esforço que você tem uma hérnia. Se você ganhar muito peso, você pode desenvolver a hérnia também. Sem dúvida, sem dúvida. O princípio é o aumento da pressão intraabdominal. Então, pacientes que fazem muito esforço, ou que são pesados, que têm uma pressão intraabdominal elevada, eles tendem a desenvolver essas hérnias. Ô, doutor, no momento lá, vamos dizer que seja por esforço. Você está fazendo um esforço muito grande. E aí desenvolveu essa passagem, né, de um órgão para um espaço ali. Você sente alguma coisa? Sente uma dor naquele momento? Sim, você sente na hora. A musculatura ela pode romper, inclusive, durante um exercício. Né? Eu já tive diversos pacientes que, doutor, eu não sentia nada, e aí eu estava estava na academia, pegando peso, e aí fazendo muitas forças, senti uma fisgada e começou a doer muito, e nasceu essa bola aqui na minha virilha. Na verdade, não nasceu uma bola. Na verdade, essa hérnia, ela apareceu naquele momento. Né? Havia a fragilidade daquela região, com o aumento da pressão intraabdominal, com o esforço, essa área, houve um rompimento daquelas fibras musculares, e aí o órgão que estava dentro do abdômen acabou saindo para aquela região. Antes dessa dor, aí nesse caso, né, ele já sentiu a dor e já percebeu algo estranho. Tem como a gente perceber antes os sintomas? Existem algumas hérnias que acabam sendo um pouco assintomáticas. Por o orifício, às vezes, ser grande, quando o órgão está passando por aquela região, quando ele está empurrando aquela região, talvez o paciente não sinta tanta dor no momento. Tá? É algo progressivo, não é de uma hora para outra. Essa fragilidade ela é progressiva, então ela vai aumentando aos poucos, e conforme você for aumentando essa pressão, ou realizando exercícios, ou até engordando, isso vai aumentando. Ô, doutor, o senhor falou sobre o caso da musculação. Acho que é muito importante isso, porque hoje muita gente está na academia em busca de uma vida saudável. Essa questão do peso, e até não só da academia, mas quem trabalha como carregador, né, tem ali a preocupação com a coluna, mas talvez esteja carregando mais peso do que deveria, mais peso do que pode aguentar, ainda que o músculo sustente. Como é que você faz para saber quanto de peso você pode ou não levantar, doutor? Veja bem, não tem como eu te dizer o peso que cada um deve carregar. Isso é muito relativo. Lembrando que cada corpo humano é individual. Eu costumo dizer que na medicina não é igual matemática, em que é sempre assim ou sempre daquele jeito. Existe uma frase que um célebre professor me fala que eu levo para o resto da vida. Na medicina, nem sempre, nem nunca. Existem possibilidades. O que eu posso te dizer é que paciente
que tendem a fazer muito esforço físico, eles tendem a desenvolver hérnias. Mas, lembre bem, eles tendem a desenvolver, não é que vão desenvolver. Ou eles têm alguma fragilidade já genética, que ele nasceu com aquela hérnia, ou nasceu com uma fragilidade maior, e ao decorrer da sua vida, ao decorrer das suas atividades, acaba rompendo aquela região e gerando uma hérnia. A gente tem como avaliar isso de maneira preventiva? Ou seja, eu gostaria de investigar para saber se eu tenho alguma fragilidade e onde seria essa fragilidade. Sem nenhum tipo de sintoma de hérnia ou nada do tipo. Eu posso fazer essa investigação? Você pode fazer uma investigação através de exames de imagem, né? O ultrassom é o melhor exame, o exame mais disponível aí a toda a população. E existem áreas do nosso corpo, como a região inguinal, região umbilical, algumas hérnias um pouco mais raras, como hérnias de Petit, enfim, outras hérnias que são um pouco menos comuns. Mas as mais comuns são da região inguinal e da região umbilical, além de hérnias incisionais. Eu acho que isso é muito importante a gente também pontuar. Quem são essas? São aquelas hérnias em que a gente, quando fizemos uma cirurgia, uma laparotomia, é um nome meio difícil, mas no português bem dizido, como diz o Matuto, quando abrimos a barriga, a gente precisa fechá-la após a cirurgia. Nesse fechamento, utilizamos alguns fios e algumas técnicas, a depender do tipo de cirurgia, e uma falha na cicatrização dessa parede abdominal, ou até no rompimento desses fios, vai causar a abertura... Vai deixar o espacinho deixar o espacinho para que o órgão ele queira sair e se apresentar ali. Opa, mas aí eu tô me lembrando de uma coisa, Renato. Do quê? As mulheres cesarianas. Sim. Como é que fica? Sem dúvida. E é algo muito recorrente, né? Eu costumo dizer que toda cirurgia ela merece repouso, justamente por esse ponto. Existe a cicatrização interna, cicatrização das camadas internas, não é só a pele que está cicatrizando. Então o paciente ele precisa do repouso, tá? Porque se ele fizer esforço, esses pontos internos eles podem romper. Essa cicatrização interna ela pode estar prejudicada. Estando prejudicada, pode haver o rompimento e o surgimento dessa falha da parede abdominal. Doutor Vitor, sempre precisa de cirurgia? Sempre precisa de cirurgia. Nas paredes abdominais, sim. Porém, tem algumas hérnias que são tão diminutas e que o paciente não tem queixa, e que o paciente não faz esforço físico, e que o paciente ele tem inúmeras comorbidades. O que seriam comorbidades? Doenças. Pressão alta, diabetes, é sequelado de algum AVC, tem alguma arritmia cardíaca. Então a gente tem que colocar numa balança. Será que vale a pena a gente submeter aquele paciente a um procedimento cirúrgico, que apesar de hoje ser extremamente seguro, e que nós usamos todas as ferramentas para que a cirurgia seja segura, vale a pena colocar esse paciente em sala? Porque é um risco. Toda cirurgia existe o risco, por mínimo que ele seja. Então, a gente coloca numa balança. Como eu te disse, nem sempre, nem nunca. Cada caso deve ser individualizado e avaliado por um bom cirurgião. E como é, né, essa cirurgia? A gente falou aqui no início da entrevista que pode abrir e também tem um procedimento para causar o menos de danos possíveis ao corpo. Cada caso, como eu falei, é um caso. Existem basicamente 3 tipos de cirurgia, tá? A cirurgia aberta, onde nós abrimos no local onde existe a hérnia, corrigimos a falha, reduzimos o conteúdo para dentro do abdômen e podemos ou não colocar uma tela, a depender da indicação. E a gente vai falar sobre essa tela daqui a pouquinho. Que tela é essa? Vamos falar sobre essa tela. Existem as cirurgias minimamente invasivas, que são as por vídeo, que já é uma cirurgia que demanda mais material, são materiais mais caros, mais complexos, mas que tem pequenas incisões. Existe também a possibilidade de realizar através da laparoscopia e através também da cirurgia robótica, que é basicamente a cirurgia laparoscópica com o uso de braços robóticos. Mas não imagine que está chegando lá o Arnold Schwarzenegger do futuro que vai lhe operar, não. Ele é controlado por uma máquina. E essa máquina é controlada pelo cirurgião. Médico.
Para entender bem, doutor, essa cirurgia basicamente vai indicar para o órgão para ele voltar para o lugar dele, é isso? Exatamente. Nós vamos, querido, volta lá. Reduzir o órgão, nós vamos colocar o órgão para dentro do lugar onde ele não deveria ter saído. A gente vai fechar essa região onde havia essa falha, onde havia esse orifício, e lá posicionamos uma tela, tá? A depender do caso e a depender da indicação. Existem inúmeros tipos de tela e inúmeras técnicas a serem realizadas. Por isso que é importantíssimo a conversa e a avaliação com o cirurgião bem estabelecida, tá? E aí, entrando no assunto da tela, Renata, que doutor, você me perguntou. Antes da tela, só para entender o seguinte, o órgão estava ali, ele saiu do lugar dele, Perfeito. Ele foi para um outro lugar, ficou ali por algum tempo. Espera-se que pouco tempo, né? Porque tem que fazer a cirurgia. Então, ele ficou ali, vai colocá-lo de volta. Houve alguma alteração anatômica nesse órgão por esse tempo que ele ficou fora? Ele vai se reacomodar no lugar dele tranquilo? Com toda certeza. Os principais órgãos que acabam herniando são o intestino, tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, e eles são soltos dentro da barriga. Tá? Eles têm o meso, que são os vasos que seguram, que nutrem o intestino, mas eles ficam soltos dentro da cavidade. É como se fosse uma mangueira enrolada dentro da barriga, solta ali dentro da barriga. Então imagina que sai um pedacinho dessa mangueira e aí ela voltou. Ela vai se reorganizar lá dentro. O nosso intestino, ele tem um movimento chamado peristalse, que é o movimento que faz para que o alimento ele ande dentro da barriga e faça a digestão conforme ela deve ser feita. Porém, quando ele sai da cavidade abdominal para o orifício herniário, ele pode parar de fazer essa peristalse. E aí acontecer tanto de haver a ausência do sangue chegar, porque está apertado, e imagine uma mangueira que a gente dobra e coloca ela em algum local. Ela vai funcionar? Não vai passar água. Da mesma forma, o intestino também não vai passar o alimento e vai causar uma obstrução intestinal. Isso é uma emergência cirúrgica. E, infelizmente, ainda existem desfechos muito negativos quando não realizada a cirurgia de uma forma rápida e efetiva. Então pode matar uma hérnia? Sem dúvidas, sem dúvidas. Gente. Infelizmente, é uma realidade que a gente ainda vê nos serviços de saúde, né? Principalmente os serviços do SUS, que a gente demora a receber esse paciente. Muitas vezes o paciente está com a dor, está com a hérnia, vai na UPA e não é tratado, o médico não avalia, estou com dor, passa de pirona, manda para casa. E lembra, tempo é fundamental. Quanto mais tempo o intestino estiver ali sem receber sangue, mais chance ele vai ter de apodrecer. Por isso que é importante a avaliação de um profissional qualificado para um diagnóstico rápido, preciso e uma intervenção cirúrgica da forma com que ela deve ser feita. Vamos às telas? Vamos lá. Os tipos de telas que Essas telas podem ser usadas, né? Elas devem ser usadas. Vamos lá. A tela, existem vários tipos de tela. Tá? Existem inúmeras marcas, inúmeras formas de utilizar a tela, mas basicamente, para que serve a tela? Imagina a gente colocar uma tela em cima da parede abdominal e as pessoas já pensam, poxa, deve ser uma tela muito resistente para segurar toda a força que eu faço. Na verdade, não. O nosso organismo ele faz uma reação granulomatosa. É um nome difícil, mas para você entender de uma forma mais fácil, ele cicatriza absorvendo aquela tela, envolvendo aquela tela, fazendo com que a parede abdominal ela fique mais grossa, com mais fibrose, mais resistente, mais robusta. E aquela área que era para ser fininha, que era antes fininha, ou que tinha aquela falha e que tinha apenas a sutura, a costura que a gente faz para fechar a parede abdominal, agora ela vai cicatrizar de uma forma mais intensa, com essa fibrose. De que material é feita essa tela, doutor? A maioria é de polipropileno. A gente tem uma imagem para colocar aí na tela, para ilustrar, o Joseph está desenrolando aí para a gente. É esse material? Isso. Essa é uma tela comum de polipropileno, né? Acredito que uma tela microporosa. Existem vários tipos de tela e os estudos eles vão avançando exatamente assim, a saber com orifícios maiores, orifícios menores,
mais pesadas, menos pesadas. Existem algumas indicações para cada tipo de cirurgia e para onde a gente vai colocar essa tela, tá? Existem algumas telas também que elas são colocadas dentro do abdômen. São as telas que têm um revestimento de celulose. A tela de polipropileno, a tela comum que a gente utiliza, ela fica por cima da barriga, entre a pele e a aponeurose, que é aquela camada que reveste o músculo. Existem outras telas que ficam por dentro da barriga. Essas telas que ficam por dentro da barriga são telas mais avançadas, são telas bem mais desenvolvidas e, obviamente, também mais custosas, mais caras, mas que elas também te trazem um resultado, a depender do tipo de cirurgia e a depender do tipo de falha herniária, um resultado também satisfatório e, às vezes, superior. Doutor Vitor, essa cirurgia pode ser feita no Intensiva Day? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que hoje é a cirurgia que mais operamos, junto com as cirurgias de vesícula, que a gente conversou na semana retrasada, né? Nós realizamos essa cirurgia pela manhã ou até pela tarde, o paciente vai dormir em casa. Eita! O paciente dorme em casa. Quanto tempo mais ou menos, doutor? De cirurgia? Sim. Depende. Tem hérnias que a gente consegue corrigir ali em 20, 30 minutos. Meu Deus. Tem hérnias complexas que a gente leva 4 a 5 horas. Depende do tamanho, depende do perfil do paciente. Como esse paciente chegou? Como esse paciente chegou, exatamente. Às vezes a gente precisa reconstruir a parede abdominal, fazer algumas incisões de relaxamento, a gente precisa soltar musculatura para que a gente consiga tecido. Imagina a gente ter aquele balde que a gente comentou no começo, mas eu não tenho material para fechar o balde. Então eu tenho que buscar esse material de algum lugar. Então, às vezes, eu preciso cortar um pedacinho do balde, de outro, para a gente fechar aquele orifício de uma forma que não venha a prejudicar os outros locais. Então, doutor Vitor, a gente pode ter duas situações, né? Uma cirurgia de hérnia de emergência, né? E uma eletiva, que é aquela que pode ser marcada. No caso, essa pode ser realizada no Intensiva. Exatamente, exatamente. E as cirurgias de hérnia, elas não só podem, quanto devem ser realizadas de uma forma eletiva. Lembra o que eu te falei. As hérnias, quando não corrigidas de uma forma rápida e de uma forma preventiva, elas podem evoluir com a saída do conteúdo abdominal. E esse conteúdo abdominal, passando por esse orifício, chegando no saco herniário, ela pode vir a desenvolver uma isquemia, a falta de sangue daquele órgão, e causar o apodrecimento daquele órgão. E com isso, como você bem comentou comigo, Renata, pode cair fezes dentro da cavidade, né? E é uma dor insuportável. O paciente chora de dor. É muito doloroso e pode levar, inclusive, a óbito. Então, as cirurgias de hérnia, elas devem ser realizadas de uma forma eletiva. Além do que, se a gente operar de urgência esse paciente e for uma cirurgia onde já há estrangulamento daquele órgão, a gente não pode colocar tela. Isso tem que ficar bem claro, porque se a gente colocar tela onde havia fezes, o que é que vai acontecer, Renata? Infeccionar. Infeccionar, exatamente. E, infelizmente, eu ainda vejo colegas cirurgiões fazendo isso. Isso precisa ficar claro, gente. A gente não pode utilizar telas em cirurgias onde há presença de fezes, onde há presença de conteúdo entérico, porque é um corpo estranho. É como se a gente fosse colocar uma prótese dentro do nosso corpo. E como é que eu vou colocar uma prótese cheia de fezes? Não dá, não pode. Então a gente precisa prevenir que isso aconteça para que tenha um desfecho bom, para que o paciente volte à sua academia, volte a pegar peso, volte à sua corrida, às suas atividades. Por falar nisso, doutor Vitor, só para a gente concluir, como é essa recuperação? É tranquila? Quanto tempo a pessoa pode voltar a trabalhar? Sempre tem essa dúvida, né? Renata, eu tive um paciente ontem e eu comentei algo bem parecido. Ele chegou para mim e disse, doutor, parecia que eu não estava sentindo nada. A cirurgia, eu saí de sala, acordei, parecia que eu tinha acordado normalmente. Coisa boa. E aí levantei, fui fazer minhas coisas e senti uma fisgada. E aí é onde mora o perigo. Houve o rompimento de um pequeno vaso devido ao esforço desse paciente. E aí o que acontece? As complicações chegam.
pode ter hematoma, pode criar seroma. Então, precisa sim de um repouso. Seguir as indicações. Seguir as indicações e as orientações médicas. Nós usamos técnicas, analgesia, bloqueios, para que o paciente não sinta dor. Esse é o nosso maior objetivo. Porém, o paciente ele precisa seguir as regras, para que não haja complicação pós-operatória. Olha, o Edinauro está aqui acompanhando a entrevista e está querendo aqui os detalhes, né, de como fazer a cirurgia dele. Então, tem que procurar o Dr. Vitor lá no Intensiva. É só chegar lá no Caruaru Shopping. No Caruaru Shopping e vai ter todos os detalhes. Ele já deve levar os exames dele, né, doutor? E Com pode passar certeza. também as suas redes sociais, doutor Vitor. Com certeza. Minha rede social, acho que @Dr. Vitor Campos, Victor FC, não é isso? @Dr. Victor FC. Victor, com C, FC. Lá você vai ter informações médicas, lá você vai ter informações sobre cirurgias e o nosso dia a dia, para você conseguir observar e perder também um pouco o medo. Tem muita gente que deixa, eu não estou sentindo nada, vou para depois, aí procura, acaba na emergência. E lá no Intensiva Day, nós operamos recorrentemente casos de hérnia, tanto por via laparoscópica, por vídeo, minimamente invasiva, quanto na via convencional. Isso tem que ser discutido com o paciente. Mas o objetivo é o mesmo e o resultado é basicamente o mesmo. O reforço daquela área onde havia fragilidade, a posicionamento de uma tela para que reforce aquela região, em alguns casos específicos, outros não há necessidade do uso da tela, para que o paciente volte às suas atividades normais. Esse é o objetivo. Muito bem. Lembrando, gente, que valores, as orientações, tudo isso vocês podem tirar com o Dr. Vitor, né, com a equipe dele nas redes sociais e também indo ao Intensiva Day lá no Caruaru Shopping. Dr. Vitor, muito obrigada. Até semana que vem. Renata, muito obrigado. E mais uma vez aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, não deixem para depois. Sim. Parece aquela conversa de mãe, conversa de pai chato, né? Vá se cuidar, Não é, gente. Porque uma urgência médica só sabe quem passa. E eu não desejo isso a ninguém. E o senhor conhece muita gente que passa, né? E sabe. Infelizmente. E é isso que eu não quero. Eu quero que o paciente entre no consultório para prevenir algo, saia, seja operado e volte para mim dizendo, poxa, doutor, eu não queria ter tido todo esse medo. Que bom que isso aconteceu. Que bom que eu não vou ter mais esse problema. Muito bem. Bom demais. 9h02. Vamos? Vamos. Mas antes, temos a nossa vinheta. É mesmo. Clínica da Cidade. Oferecimento Intensiva Day e Dr. Victor Campos. Caruaru Shopping. Agendamentos 81 2011 4150. Agora vamos, Renata, porque ela já chegou. Aline Souza.